o pensamento da Judith Butler, né? Então, esse capítulo, né, que nós estamos discutindo hoje, que será introduzido, né, por João e por Moisés, é um capítulo onde a Sarah Sali ela retoma uma discussão revisitando a obra da Butler de novo, sendo que, diferentemente do capítulo passado, né, onde nós tínhamos um debate muito evidente com a obra da Butler, né, o Bodies That Matter, né, o Corpos que Importam lá, o livro e o Problemas de Gênero, essa obra, aliás, esse capítulo ele retoma uma reflexão mais próxima da Judith Butler sobre a dimensão do que ela vai chamar desses atos de fala excitáveis, ou seja, essa discussão em torno da linguagem e de como a Butler se aproximou, né, num primeiro momento, de algumas questões que foram introduzidas pelo John Austin, e em um segundo momento, né, fazendo esse debate ali também dentro da obra do Foucault, e em segundo momento, como é que a Butler vai, de fato, né, se aproximar dessa perspectiva derridiana e Foucaultiana da linguagem. É um capítulo assim, bastante interessante no sentido de introduzir agora, né, uma outra obra da Judith Butler, que seria esse Excitable Speech, ou uma fala excitável, né, algo relacionado a uma linguagem excitável. Então, a discussão desse capítulo, né, é um capítulo curto em relação aos demais, né, não é um capítulo tão extenso. Hoje nós vamos conseguir avançar bastante assim dentro desse capítulo. Não vai ser um capítulo que, diferentemente de outros, né, nós gastamos alguns encontros assim refletindo, nos debruçando, né, sobre as questões. É um capítulo mais breve nesse sentido de extensão, mas ao mesmo tempo é um capítulo bastante intrincado, né, no que diz respeito à reflexão que apresenta, porque uma parte da obra em que a linguagem é bastante próxima a questões que nós temos discutido, né? Sobretudo no campo das questões de discursos de ódio, né? Dessa reflexão em torno da relação entre linguagem e lei, né? Ou essa dimensão jurídica, vamos dizer assim, né? Normativa, do que é possível, né, responsabilizar, do que é possível alcançar a nível da norma, né, no sentido linguístico da ação. Então, o texto é um texto bastante próximo, né, eu diria, da pesquisa jurídica, da formação jurídica como um todo, ao mesmo tempo que é também um texto bastante instigante nesse sentido, né, da proposta que a Butler faz a partir desse livro e de como a Sarah Sali está interessada, né, em recuperar essa Butler, né, linguística, vamos dizer assim. Então, Moisés e João, quando vocês quiserem, vocês têm a palavra. É só para quem é externo e está por aqui. Depois que os meninos fizerem a apresentação, introduzirem o capítulo, eu faço algumas questões para suscitar aqui a reflexão do grupo a partir da fala deles. E em seguida, a gente passa para o grande grupo. Fiquem à vontade. Boa noite, companheiros. Vocês me escutam bem? Meu nome é João Vitor. Vou fazer a apresentação justamente a Moisés, no capítulo 4, linguagem. Nossa apresentação será dividida da seguinte maneira: palavras que ferem e palavras que prendem, fazendo uma referência a John Austin. A lei, fazendo uma referência justamente à genealogia do poder de Michel Foucault.
e a interpelação realizada, fazendo uma referência a Derrida e Althusser. Antes da apresentação, acho válido qualquer apresentação a gente situar o contexto no qual nós estamos falando. Então, para a gente contextualizar e dar uma quebra, basicamente, eu vou apresentar para vocês um texto de Juca de Oliveira falando do poder da voz. Mesmo sabendo que a linguagem não se encontra apenas por essa via, eu queria que vocês começassem a observar a questão de performatividade que pode ser colocada dentro dessa noção. A voz, o mais misterioso e sedutor dos instrumentos. Não podemos vê-la, tocá-la, lustrá-la, guardá-la numa caixa de ouro e marfim. Sua morada é o corpo, a voz é quem a contém. O luthier da voz é o coração. A voz de um grande cantor guarda em si uma alma tecida e repartida por ele todos os dias, mesmo distraidamente. Quando essa voz é de uma mulher brasileira, de uma cantora fundamental, ela ressoa em nosso acervo emocional mais precioso de ouvintes de música popular brasileira. E essa voz nos toca e nos leva por caminhos sempre inesperadamente arrebatadores. A anatomia de seu canto é mais ou menos assim: notas e gestos graves, uterinos, únicos, que ecoam no peito e nas mãos. Palavras e notas menos graves, quase agudas, garganta invadem as caixas sonoras do peito e do rosto, rompendo então todas as barreiras físicas através dos olhos, dos cabelos e da boca aberta, que derrama poesia feita num tom sem registro possível, que é só dela. Parece terra, parece rio, parece cada um de nós nascendo, misturados ali naquela inquietação de beleza que é finalmente o seu canto. E seu canto coreografa seu corpo, seus movimentos, seus gestos no palco. Ela e o palco são amigos tão íntimos e cúmplices que é como se um continuasse no outro, mesmo depois da cortina fechada do teatro vazio. O palco, tapete voador dessa viagem só dela ao centro de nós, que agarramos atentos para alcançar essas alturas, essas vertigens, essas revoluções. O intérprete que acerta o alvo do que decide cantar, se faz dono da melodia, no momento em que a faz vibrar e soar pelo espaço. E o que ela decide interpretar, parece que sempre foi seu, como um brasão, uma marca. Bem, o texto continua, né? Recomendo que vocês vejam posteriormente, mas eu acredito que com o passar da minha apresentação, vocês vão entender bem por que eu ter escolhido esse texto do Juca. Justamente na questão do poder da palavra, na construção social da palavra, na questão da interpelação, no poder da interpelação, repetição, e até mesmo na construção de uma interpelação feita pela repetição. Agora começa a nossa apresentação de fato. Como eu já falei, aqui nós vamos falar sobre a parte que fala sobre a linguagem, da página 139 até 151. E agora começa vocês com a seguinte provocação. Por favor, próximo. A linguagem importa sobre performance, performatividade e peregrinação conceituais. Essa imagem eu busco, na minha apresentação, mostrar para vocês quais fontes a Judith Butler utilizou para construir sua imagem teórica. Em seu texto, ela faz as seguintes provocações. A linguagem poderia nos machucar,
se não fôssemos, de alguma forma, seres linguísticos. Seres que precisam da imagem para ser. Nossa vulnerabilidade à linguagem é uma consequência de sermos constituídos dentro de seus termos. Se somos construídos na linguagem, então esse poder constitutivo precede e condiciona qualquer decisão que possamos tomar, nos insultando desde o começo com o seu poder. Após essa análise da Judith Butler e provocação, comenta a seguinte situação. A linguagem fornece o material base de nossas identidades e os parâmetros e limites das nossas habitualidades de saber e agir. A linguagem faz nascer em corpos. Ela o sustenta ou ameaça a sua existência. O nosso próprio corpo só existe porque é reconhecido pelos outros. Alguém existe. Não é apenas por ser reconhecido, mas também, em um primeiro momento, por ser reconhecível. Também dito por Butler. Um importante ganho em se considerar a linguagem da forma apresentada, digo, performativa, pela autora, está na prioridade dada à responsabilização por aquilo que nossos discursos são capazes de fazer. Por favor, Moisés, próximo. Mesmo não sendo esse termo utilizado, eu achei bem adequado utilizar a linguagem como performance e discursos que também ferem. A Saline não usa esse termo, mas eu vou explicar por que eu utilizo esse termo. Em External Speech, Politics of Performative, peço desculpa pelo meu inglês, a abordagem em torno à performatividade torna-se complexa, no que diz ao desenvolvimento da teoria da linguagem de Butler. Os problemas centrais da publicação trazem em relevo a dimensão da teoria da linguagem, desde a abordagem da forma do tratamento jurídico das falas de ódio até a lógica performativa de John Austin. Nota-se nesse âmbito, o reconhecimento da linguagem é utilizada como termo de ritual social, apontado a partir da referência ao antropólogo Victor Turner. Esse ritual social continua a ser marcado pela temporalidade, da repetição, da interpelação de Althusser, conforme uma leitura de Derrida. Para Butler, a linguagem envolve a formação social da subjetividade e do corpo para destacar a dependência dos termos de reconhecimento e de endereçamento. Não vou falar todas as partes que aparecem no slide, mas eu gostaria que vocês leiam e, ao mesmo tempo, eu já faço um comentário. O processo de interpelação não é simplesmente o processo de ser chamado por um nome, por alguém. É exigido que nós ajamos de modo a corresponder o nosso nome pelo qual somos chamados. Butler descreve isto como uma forma ritualizada de repetição. Por exemplo, se sou chamado como homem ou como mulher, é exigido que haja de acordo com a masculinidade ou de uma feminilidade. O endereçamento da fala do outro, em seus termos de reconhecimento, seria o responsável pela formação social da subjetividade, a qual, por essa razão, pode ser questionada as falas de ódio. Esses termos, porém, não se realizam de uma só vez, mas são destacados na temporalidade da repetição. Por isso, eu acho válido, fazendo todas as referências nessa parte, fazer uma referência direta a Althusser e a ideologia da interpelação. Vou explicar para vocês como nasce esse termo e como, posteriormente, Butler apresenta ele. Segundo Althusser, a ideologia é ahistórica, onde todos os sujeitos são sujeitos ideológicos, e suas práticas são feitas através da ideologia. Althusser dá um exemplo cotidiano de interpelação ideológica que transforma um indivíduo em sujeito, como, por exemplo, o aperto de mão. Quando nós reconhecemos alguém na rua, alguém de nosso convívio, nos mostramos que ao reconhecimento, tomamos conhecimento que esse alguém nos reconheceu através do cumprimento. Por exemplo, um olá ou um aperto de mão, que é a prática ritual, material do reconhecimento ideológico da vida cotidiana. A interpelação, então, o que seria? É o reconhecimento do outro e de si, enquanto sujeitos em determinadas ideologias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando recebemos olá,
somos ao mesmo tempo reconhecidos enquanto sujeitos, nos integramos ao reconhecimento ideológico, praticando aqui um sujeito de prática. O policial, por exemplo, quando ele fala, ei, você, ele se reconhece como alguém que se está sendo chamado, nos reconhecendo como sujeito e como ideologia específica em um aparelho judicial da polícia. Passamos, então, de indivíduos e nos tornamos sujeitos. Outro exemplo pode ser quando um louco se coloca diante da razão do psiquiatra. Ele se coloca como psiquiatra uma questão de interpelação, no qual o psiquiatra apresenta a razão, e ele não. Quando o assalariado é interpelado pelo patrão, por exemplo, ele se reconhece como alguém que está na hierarquia abaixo dele. Ou até mesmo quando o filho é interpelado pelo pai e sabe que está em posição subordinada perante ele. Nesse fato, sempre estamos sendo interpelados e sempre somos um sujeito ideológico. Isso faz nos reconhecermos perante o mundo e criarmos nossas identidades. Agora vamos falar sobre justamente essa criação, vamos falar sobre a performatividade criativa. Em External Speech, essa interpretação de Derrida é juntamente colocada uma visão de Victor Turner, referida em relação às considerações da filosofia de John Austin sobre a fala performativa. Enquanto performativa, a fala enuncia, discute o pensamento, não meramente no âmbito descritivo, mas enquanto deformador, o que se aproxima às referências de interpelação encontrada por Althusser. Em realidade, o texto de John Austin, em How Do Things With Words, se mostra central na reflexão de Butler. As distinções de Austin entre enunciado constatativos e performativos, e atos de fala ilocutórias e perlocutórias, serão abordadas por Butler para tratar, entre outros aspectos, das falas que agem com as falas que criam. Não vou entrar em detalhes porque na apresentação passada já teve essa certa divisão. Porém, para o detalhe que eu coloco é que, para Austin, a performatividade, para que a performatividade seja efetiva, de modo geral, sempre é necessário as circunstâncias. É essencial um contexto. Assim, os enunciados performativos, ao invés de serem divididos em verdadeiros ou falsos, são enquadrados para ele como felizes, no caso, aquelas partes discutíveis que foram bem-sucedidas, e infelizes, como mal-sucedidas, dependendo de sua efetização, no qual o contexto sempre estará implicado. Butler justamente se vale dessa noção de discurso, enunciado performativo de Austin, para criar sua ideia. Contudo, a filósofa se desfaz da necessária pressuposição da situação de fala total. A infelicidade, no caso, a não efetivação do enunciado performativo, não deveria ser localizada na adequação ou contexto, ou de um encaminhamento lógico do enunciado. A condição de repetição da história, da linguagem para ela, seria o que evidenciaria sua abertura temporal, que não necessariamente conduz à eficácia ou ao ato da intenção pretendida. Na introdução do External Speech, Butler faz a seguinte observação para se contrapor à visão de Austin sobre a linguagem. No primeiro momento, ela analisa o seguinte: o significado das palavras nunca é, em última análise, saturável. Destaca a condição da performatividade da linguagem na temporalidade contra a situação total da fala destacada por Austin. Ou seja, um ato de fala não se dá no momento exclusivo de sua enunciação, mas é a condensação dos significados do passado, dos significados presentes e até mesmo das significações futuras e imprevisíveis. Nesse sentido, que os atos de fala são excitáveis, ou então fora de controle, ou estão fora de controle de seus falantes. Isso significa que, como diz Butler, um enunciado sempre pode exceder o momento que ocasiona, se afastando da conexão feita por Austin entre fala e falante, fala e conduta. Para ela, as palavras nem sempre colocam em ação aquilo que nomeiam, e a performativos não são necessariamente efetivos ou bem-sucedidos. Em outras palavras, fala e ato não são sinônimos. De novo,
Isso se deve ao fato de que nenhum contexto, nem a convenção são compulsórias, e nenhuma palavra levará inevitavelmente a uma única previsível conclusão. Aquilo que Butler chama de temporalidade aberta do ato de fala contém em si a possibilidade para uma agência de ressignificação. Se notarmos essa referência, o ritual, novamente, e as ilusões das reflexões de Althusser, juntamente com a da antropologia, encontramos em Butler a influência direta da leitura de Derrida e sobre a performatividade em Austin, sobretudo do texto, palestra, assinatura, contexto e acontecimento. A força do performativo é ressaltada justamente na condição dos deslocamentos da linguagem, aspecto ressaltado contra a dependência contextual destacada por Austin. A repetição referida dizem respeito aos próprios termos socialmente pejorativos como possibilidade de subversão política da fala de ódios. Por favor, Moisés, próximo. Agora eu vou falar para vocês sobre justamente esse molde, falando sobre a repetição, enquadramento e criação. Assim como linguagem, gênero, raça e sexualidade, ou vida humana, até mesmo legítima, os enquadros precisam da repetição para produzir certo ideal normativo. Além disso, a linguagem se faz de, como fala Pencook, a repetição como ato de diferença. A criação nasce nas nossas práticas locais, pois ao repetirmos um enunciado, por exemplo, encontramos um momento, local, palavras e pessoas diferentes, o que torna a repetição um ato criativo e potencialmente transgressivo, através da interpretação diversa. Para Butler, a interabilidade em Derrida diz respeito à estrutura formal dos signos, seu caráter aberto, que implica a repetição como possibilidade de alteração dos termos. Ela agora explica, como vocês podem ver no slide, o porquê de utilizar Derrida, e depois eu faço o seguinte comentário. A história das subculturas, no caso eu faço a seguinte referência, a história da subcultura, chamado o skinhead, entrelaçada a um grande número de movimentos contra a cultura que surgiram entre a década de 1960 e 1970 do Reino Unido, pode ser observado nessa lógica. Embora nos dias de hoje sejam comumente associados ao movimento neonazista de extrema-direita, os skinheads possuem diversas fontes de origem, entre elas a de certos aspectos culturais jamaicanos, trazidos por imigrantes afro-caribenhos que chegavam à Inglaterra, construindo, no qual eles utilizaram como fonte para a criação, essa referência, as músicas, o reggae, as vestimentas e ideologias variadas desses grupos, né? Entretanto, hoje se tem uma noção, como já disse, neonazista e xenofóbica. Por favor, Moisés, passa para a próxima. Subversão política de cardápio significativo. Okay. Destaco, então, a subversão política abordada a partir dos próprios termos dispostos. Sexualidade, no caso eu utilizo a identidade, é uma construção sócio-histórica, mudada por instituições e discussões. A teoria queer, por exemplo, em suas várias manifestações, lança-se ao desafio de desenvolver uma analítica da normalização e, sobretudo, uma crítica aos processos de legislação não voluntária da identidade. Utiliza essa face na seguinte lógica, que essa matriz conceitual, dentro de uma gramática prescritiva, que observa como natural, normal e inquestionável a ligação linear e essencial entre sexo biológico, gênero, desejo sexual e subjetividade. Próximo, por favor. Com essa lógica, utilizo Foucault, no seu texto falando sobre a verdade da sexualidade. Vale ressaltar que Foucault define discurso como práticas, digo, institucionais, linguísticas, educacionais, políticas e até mesmo médicas. Se sistematicamente produzem o objetivo do que falam. Essa observação nos faz entender como certos jogos de linguagem dão sentido à vida em sociedade, constrangendo e determinando o que é possível
e delimitando as fronteiras do inclassificável. Nessa gramática, acrescenta Butler, gêneros inteligíveis são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre o sexo, gênero, prática sexual e desejo. Butler vai afirmar que essas noções de coerência e continuidade são feitas de normas socialmente instituídas e mantidas, enfatizando que o gênero não decorre natural e incontestavelmente de nosso aparato genital, mas sim de regras históricas e discursivamente produzidas, que instituem como corpo sexual aquele que é dito pela heterossexualidade compulsória. Por favor, próximo. Desse modo, a viabilidade em nossas identidades depende dessas normas sociais, restritivas, e aquelas as quais instituem relações de coerência entre sexo, gênero e desejo, são feitas a partir das desfeitas. Em sua crítica, justamente, a essa questão do ritual social, que ela vai fazer alusão a Derrida, ela critica o sistema binário, que estrutura o conhecimento e a língua. Ela também utiliza em Derrida a afirmação que a organização em pares, ou seja, homem, mulher, dentro, fora, branco, negro, heterossexual e homossexual, privilegia o primeiro termo do par, subalternizando o outro. No entanto, o filósofo defende que os termos do par estão em relação de suplementariedade, ou seja, o primeiro não se sustenta sem o segundo, que, por sua vez, define os limites do primeiro. Por favor, Moisés, próximo. Nesse sentido, utilizo a seguinte questão. Nem a gramática nem o estilo são politicamente neutros. Essa visão, muito presente no senso comum, do qual o Butler vai falar, como visto no slide, dá a lógica da função principal da linguagem, de nos permitir agir no mundo com ela. Por outro lado, segundo Butler, a deslegitimação de certas vidas é iniciada na linguagem, desenhando uma trajetória de violência simbólica e física, naturalizada por discursos que desumanizam certos corpos. Próximo, por favor. Em que ela vai se basar esse comentário? O discurso e a ação encontrada por Austin. Austin pode não ter sido o primeiro teórico a se ocupar do que a língua faz no mundo, porém foi o primeiro afiliado aos estudos da linguagem a suscitar reflexões de impacto considerável no Ocidente para a visão performativa da linguagem, como destaca Austin, explicando o uso do termo performativo. Como vocês podem ver no slide, né? O autor desenvolve uma discussão sobre como usamos as palavras para agir no mundo em seu livro, Quando Dizer é Fazer, Palavras e Ação, abalando consideravelmente a ideia modernista de linguagem como intermediária epistêmica. Para ele, entender que a linguagem relata, descreve o real, é uma falácia descritiva, pois a linguagem não só descreve, ela traz à existência aquilo sobre o que fala. Os enunciados, por ele chamados performativos, são considerados em relação ao seu sucesso ou eficácia em termos de ação no mundo. O dito não envolve uma questão de verdadeiro em si, mas performático. Um dos exemplos é o batismo. Ao realizá-lo, o sacerdote não descreve apenas fato, ele faz a ação. O papel de Austin, então, vai ser justamente numa realidade intangível também, tendo em vista que a colaboração de Austin também pode ser vista na compreensão da linguagem numa perspectiva externalista, compreendendo que o mundo e a linguagem apresentam sincronia. O real, assim, não é apenas o descrito. A realidade é um mundo de falar sobre ela. Essa ideia de linguagem como mediadora da realidade encontra uma crítica bastante eficiente, quando observamos que a dor e as emoções não podem ser consideradas estados pré-linguísticos, tendo em vista que só existem porque falamos sobre ela. E essa forma de apresentar
é o que atribui papel especial à língua, que deixa de ser apenas ferramenta para mediação entre supostos níveis ontológicos profundos e o nosso conhecimento sobre ele. A análise de Butler, com os atos de fala de Austin, vai ser da seguinte forma. Segundo Butler, em seu livro Style of Speech, ao mostrar o ato de fala de forma como potencial tripartido, Austin parece sugerir que uma intenção antes do uso da fala, ou seja, o sujeito seria anterior ao ato de fala. Segundo, um nível instrumental das palavras. E terceiro, um resultado do uso das palavras, que seria diferente da palavra em si. Para Butler, a performatividade austiniana apresenta as palavras como instrumentos para realizações de ações, quando, na verdade, as palavras são as próprias ações. Por favor, Moisés, próximo. Já Derrida, fazendo essa lógica de Austin, procura debater a sua teoria sobre a performatividade, incluindo o conceito de interabilidade, para evidenciar a possibilidade estrutural de todo signo de ser repetido na ausência de seu referente, mas também na ausência de seu significado ou intenção. Esse contexto da palavra interabilidade interessa porque, se encadeio como rito, esse elemento tão fundamental no contexto da palavra, do ato de fala, se torna um hábito. Derrida, no caso, utiliza esse ponto como um ponto de responsabilização. Conforme a análise de Butler, com os olhos de Derrida, entende que a língua é uma repetição de atos de fala que tem o poder de produzir ou aniquilar vidas. O poder da linguagem, a ontologia social, é desenvolvida para Butler em sua obra Frames of War, de maneira muito significativa. A autora destaca que a ontologia é sempre social, porque não há resposta à pergunta o que é uma vida humana, que não seja produzida por pessoas. A referência à interpretação de Derrida traz à tona a noção de gênero como fazer que não dispõe de referências atemporais, mas se encadeia numa duração temporal. Próximo. Nessa parte, a noção de ritual da cultura para Butler opõe ao corte, ou natureza, cultura do simbólico, identificando no estruturalismo de Levi-Strauss, por exemplo, e Lacan, respectivamente, a condição de repetição da naturalização ou da cultura, relativo à caracterização do ritual social pela antropologia de Victor Turner. Butler entende as condições que regulam nossos modos de interpretação e ação como frames, ou seja, enquadres, que regulam inclusive nossas emoções. A compreensão de certos modos de ser e agir como regulações sociais é um desdobramento da discussão em curso. Isso não significa que cotidianamente as pessoas sempre tenham consciência de que suas ações são resultado de discursos repetidos há tempos, pois um dos efeitos dessa repetição é justamente a impressão de fato natural, de que sempre aconteceu assim. A aparência de regra fixa de uma gramática se estabelece por repetição exaustiva, uma repetição que fixou certa norma e, nesse percurso, transformou a produção da diferença em um erro. No caso, a lógica da normalidade, conforme as discussões, subverte o pensamento modernista que fez da repetição uma prática hierarquizante, de ordenação e geração de inteligibilidade acerca da vida social. A aproximação de enquadres e performatividades há no que tange justamente a ideia de performance, sugerindo que estamos o tempo todo encenando para as outras pessoas, mas que essa performance não equivale à liberdade teatral, por exemplo, remetendo aos repertórios sedimentados que já existem na cultura em si. O truque performativo, então, para Butler, vai ser dado na aparência da substância acerca dos discursos, que se sedimentam por repetição exaustiva, dando-lhe aparência de naturalidade. Vamos agora falar sobre a identidade performativa do discurso, depois vamos para algum caso prático, e, por fim, irá passar para a parte Foucaultiana da lei. Conforme essa visão,
o fio de faca que esquarteja ou o tiro certeiro nos olhos possui alguns aliados, agentes sem rostos, que preparam o solo para esses sedimentos. Sem cara ou personalidade, podem ser encontrados em discursos, textos, falas, modos de viver, modos de pensar, que circulam entre famílias, jornalistas, prefeitos, artistas, padres, psicanalistas e etc. Destituídos de aparente crueldade, mas aliados amolam a faca e enfraquecem a vítima, reduzindo o pobre coitado, cúmplice do ato, carente de cuidado, fraco e estranho a nós. Estranho a uma condução humana plenamente viva. Essa fala de Batiste, nem todos precisam, eu digo que nem todos precisam sofrer violências para ter seu comportamento regulado. Os discursos dos amoladores nesse fato de faca são importantes nessa regulação, e a violência física, quando acontece, muitas vezes é interpretada como punição merecida por falta de autorregulação, como a explicação mórbida e sádica do ditado popular que diz: quem avisa, amigo é. Essa lógica traz uma tradição, um código moral, de que tais discursos, disseminados por amoladores de facas, são definidos por Butler como enquadres, frames, que orientam nossa interpretação sobre o que deve ou não ser considerado humano. A questão da identidade. Essa coordenação das emoções se dá em função de enquadres interpretativos socialmente estabelecidos acerca de quais vidas devem ser choradas, ou seja, de quais vidas devem ser consideradas dignas da condição humana. A mesma linguagem que usamos para... É válido ressaltar que a mesma linguagem que usamos para enunciarmos nossas indignações também é aquela que fere e deslegitima certas vidas. Essas ações são iniciadas na linguagem e no discurso, desenhada dessa forma uma trajetória de violência simbólica e física naturalizada, por discursos que desumanizam certos corpos. Dessa forma, a linguagem desqualifica ou inferioriza certos corpos, colocando em determinados lugares vistos como socialmente marginalizados. Diante dessa questão de marginalização, queria apontar para vocês a questão da drag diante do dilema do binarismo. Próximo, por favor. Em Gender Trouble, a controvérsia referente à drag como potência de subversão política pode ser compreendida pela possibilidade na repetição que desnaturaliza o gênero, explicita o caráter performativo do gênero, imerso nas prescrições binárias entre masculino e feminino. A posição da drag confunde a realidade normativizada ao jogar com uma estilização corporal que não se adequa à morfologia e à estilização naturalizada, correspondente ao gênero pressuposto. Segundo Butler, afirma que uma prática cultural da paródia através da drag na crença da identidade do gênero. Na drag vai ter 3 distinções. Dimensões contingentes e significados corpóreos. São discerníveis e são performadas. O sexo anatômico, masculino, contingente. A performance de gênero, no caso, a figura feminina, exibida na representação e identidade de gênero, no caso, heterossexual versus homossexualidade, através da produção de uma imagem coerente da mulher, drag, que expõe estrutura imitativa do gênero. Por fim, como essa apresentação se enquadra como a construção de aparatos conceituais para que possamos entender Butler, eu separei um pequeno resuminho. Podemos dizer que o pensamento dessa parte da linguagem, Butler, é resumida em 3 partes. John Austin, no qual sua visão tripartite inicial dos atos de fala, em Derrida, nos atos de fala, que nos auxiliam na compreensão de como os atos de fala podem ser naturalizados pela repetição, e Foucault e Butler, uma potencialidade dos discursos, nos oferecendo um caminho importante na
no entendimento dos modos de naturalização de certas compreensões sobre a vida social e de como podemos agir com nossos discursos na tentativa de produzir um mundo onde vidas humanas não sejam hierarquizadas, como veremos no caso a seguir. Caso prático agora, para acabar. Durante a marcha, eu acho que foi bastante noticiado, boa parte das pessoas saibam, que durante a Marcha das Vadias, no Rio de Janeiro de 2012, Dianara Siqueira, ativista do grupo Trans-Revolução, foi detida por policiais civis e levada à delegacia. Seu crime? Atentado público ao pudor. Dianara, por ocasião da marcha, encabeçava o protesto "Meu peito, minha bandeira, meu direito", e andava com o dorso desnudo, exibindo seus seios pela Avenida Atlântica em Copacabana. Ao se recusar a assinar um boletim de ocorrência, recebeu a voz de prisão por desacato à autoridade e só foi liberada após o pagamento da fiança. Meses depois, recebeu uma intimação para comparecer em frente ao juiz, ocasionando depois o seu crime a ser julgado. Nas palavras de Dianara, em seu perfil do Facebook, a justiça criara, assim, um novo dilema. Segundo ela falou a seguinte frase: "Se me condenar, estará reconhecendo-me legalmente que socialmente eu sou uma mulher, e que vale é minha identidade de gênero, e não o sexo declarado em meus documentos. E isso, então, criará jurisprudência para todas pessoas trans serem respeitados pela sua identidade de gênero, não pelo sexo declarado ao nascer. Se reconhecer que sou homem, como consta no documento, estará me dando o direito de caminhar com os seios desnudos em qualquer lugar público, onde homens assim o façam. Mas também estará dizendo que homens e mulheres não são iguais em direitos." Com essa fala, eu faço uma passagem agora para Moisés, que vai justamente falar sobre essa parte jurídica e essa aproximação com o direito e a linguagem. Grato pela atenção de todos. Então, tá todo mundo me ouvindo? Tudo ok? Todo mundo certinho? Então, eu parei e vou recomeçar aqui, certo? Então, João fez uma grande introdução acerca de Derrida e Althusser e Austin e a própria Judith Butler. E agora vai ser minha parte, eu vou falar um pouquinho quanto à questão do poder, quanto à questão da disciplina, quanto à questão mais relacionada ao controle. Primeiramente, ela fala acerca de discursos de ódio, fala acerca de responsabilização, e isso é uma coisa muito interessante que a gente pode debater, sobre os sujeitos, como esses sujeitos são formados. Foucault, diferente de Hobbes, que criava aquela soberania para o Estado era detentor de todo o poder, distribui isso em microesferas. Essas microesferas, às vezes instituições sequestram, nem sempre, não sendo uma regra exclusiva, uma regra única, elas são responsáveis pela formação dos indivíduos, pela formação do caráter, formação de todo o seu conceito do que vai ser o mundo. Porque Foucault tem várias obras acerca do discurso. E uma obra muito interessante dele, na Ordem do Discurso, ele fala acerca de que você não cria um discurso, você não cria a linguagem, e também Butler ressalta isso. É um ponto comum. Não há pessoas detentores da linguagem. Há pessoas que fazem parte dessa linguagem. A linguagem sempre existiu. A linguagem precede o sujeito e vai exceder ele. Ele vai entrar nessa linguagem. É como se ela fosse efêmera. Ela tivesse um início, a qual não sabemos, porque sabe-se lá quando começou, quem proferiu o primeiro discurso, e vai ter uma continuação. E as pessoas que vêm e se enquadram nesse discurso, elas são inseridas de forma solene para ele. Quando inseridas nesse discurso, essas pessoas tornam-se, de certo modo, cegas. Esse é um grande problema acerca do discurso. Pessoas que se inserem em um tornam-se cegas e o que está aquém do seu discurso importa. O que está do lado de lá não importa. É como se fosse uma barreira. Isso é um grande problema que chega ao discurso de ódio. Pessoas que proferem discurso de ódio, quem sabe qual a origem desse discurso? Quem pode ser responsabilizado por isso? E não. Essas pessoas só reproduzem algo que elas aprenderam, que reverbera por muito tempo e vai continuar posteriormente. E um exemplo bem prático. Se a lei produz discurso do ódio para legislar sobre ele, ele também produz um sujeito falante incriminável para poder processá-lo.
não dá para responsabilizar o falante, de certo modo dizendo. Embora Butler cite que em alguns momentos há como responsabilizar, é impossível que se faça com uma pessoa única, uma pessoa assim, porque o exemplo da justiça, da lei, não é uma prática que isso é possível. Não é como se não existisse uma legitimação para isso. E quanto à linguagem? A linguagem é um fenômeno extremamente complexo, que pode ser estudado de múltiplos pontos de vista, pois pertence a diferentes domínios. É, ao mesmo tempo, individual e social, física, fisiológica e psíquica. Por isso, dizer que a linguagem sofre determinações sociais e também goza de uma certa autonomia em relação às formações sociais não é uma contradição. Ou seja, a linguagem ela está em todos os âmbitos e ela não é a mensagem, ela é um meio, é como se fosse um canal por onde essa mensagem é difundida. É como se fosse uma problemática de que a linguagem ela vai ser responsável, ou melhor, a pessoa que profere essa linguagem não é responsável pelo que fala, mas a linguagem é responsável por tudo que é dito. Essa pessoa não cria, essa pessoa reproduz. Essa forma de dizer assim, podemos chegar a um conceito muito interessante que é vontade de verdade e poder, e o discurso e o poder, que é o que está intrinsecamente ligado. Por quê? Vamos para a disciplina. A disciplina é como se fosse a prática. O poder para Foucault não é como se um poder tido, é um poder exercido. Esse poder exercido, ele acontece da seguinte maneira. Podemos assim relatar, se for adentrar a questão de verdade. O poder dominante cria a verdade, e essa verdade é responsável para que esse poder continue se perpetuando. Um depende do outro. É como se fosse aquela dicotomia que João explicou, do primeiro ser superior ao segundo, mas o primeiro depender do segundo, assim dizendo. Essas instituições, ou a instituição, como assim podemos assim dizer, são responsáveis pela criação e pelo exercício desse poder, criando um discurso verdadeiro, que é legitimado por produzir essa verdade que legitima seu próprio poder. É como se fosse um ciclo infinito que nunca pode ser quebrado, porque quando acontece, essa verdade sempre vai ser dependente do poder e o poder sempre vai depender dessa verdade. E quanto a isso, vamos à questão da tecnologia de controle, porque o poder, como é um exercício, precisa acontecer. E as tecnologias de controle, uma das mais evidentes seria a disciplina. A disciplina que é direcionada aos corpos, às mentes, aos sujeitos. O sequestro desses sujeitos, as instituições de sequestro que tendem esses corpos, que os prendem, de certo modo, e fazem com que esses corpos sejam moldados a réis de vontade, a réis de prazer. Essas instituições de sequestro são como eu posso dizer, uma exceção. E o que mais acontece é um termo chamado por Foucault como se fosse o panoptismo. O panoptismo seria uma forma de controle além dos muros das instituições. É uma forma de controle orgânica, uma forma de biopoder. As instituições podem dominar os outros fora dos seus muros. É como se houvesse uma coação, as pessoas são coagidas a agir de determinada maneira, segundo uma vontade maior, uma vontade que domina. Cadê? Eu acredito que seja só isso, minha gente. João Vitor falou grande parte. E eu queria falar muito a questão a respeito das palavras e as coisas. Porque Foucault fala muito da questão de como as mentes são dominadas. As mentes são controladas e é como se fosse uma forma de punição maior para que essas pessoas voltem à sociedade. E a fala que mais me chamou a atenção a respeito da questão de responsabilização. Porque a lei, ao proferir um discurso de ódio, não pode ser capaz de julgar um discurso de ódio. As pessoas não podem ser responsabilizadas se a lei não tem, como usando essa palavra, a moral para o fazê-la. Alguns casos específicos, muito específicos, que deveriam ser responsabilizados são as pessoas que proferem, ou melhor, que dão origem, como se fosse um ponto de ignição para o discurso de ódio. Um sujeito em grande ascensão pode proferir um discurso que vai ser o responsável por legitimar os demais discursos de ódio. E eu acredito que seja isso, minha gente. É isto. Ok, Moisés, João, obrigado. E se Rebeca depois, por gentileza, puder colocar, ou ela ou outra pessoa aqui no chat, o link do nosso Drive, para quem quiser baixar alguma coisa de lá, por gentileza. Eu fiz uma busca, né? Não sei se mais alguém fez isso também, mas eu só achei esse livro que
a Sarah Sally cita, né, o Ex-Table Speech, que a todo momento ela fala nesse capítulo em inglês, tá? Até nesse link aí que eu deixei no chat. Eu confesso que eu procurei, mas não achei a versão dele nem em espanhol, nem em português. Não sei se alguma outra pessoa, ou hacker, conseguiu achar esse livro em outro idioma. Se conseguiu, por gentileza, compartilhe. Eu queria destacar algumas questões a partir da fala de João e de Moisés. Primeiro, eu queria fazer uma leitura de uma passagem que está nesse livro do Quadros de Guerra dela, está lá na página 197, que é o início de um dos últimos capítulos, que ela diz, o título do capítulo é mais ou menos assim, né? O não pensamento em nome da normatividade. E aí ela inicia um parágrafo dizendo mais ou menos, logo na página 197. Seja o do multiculturalismo ou o dos direitos humanos, pressupõem tipos específicos de sujeitos que podem ou não corresponder aos modos de vida que se dão no tempo presente. Aos modos de vida que se dão no tempo presente. Os sujeitos subentendidos pelos enquadramentos liberais e multiculturais, e vamos ter que tentar fazer uma distinção entre eles, caracterizam-se por pertencerem a certos tipos de identidades culturais concebidos de formas variadas, como individual e multiplamente determinados, por uma série de categorias que incluem a etnicidade, a classe, a raça, a religião, a sexualidade e o gênero. Persistem algumas questões sobre se e como tais sujeitos podem ser representados na legislação e sobre o que poderia ser considerado como um reconhecimento cultural e institucional suficiente para tais sujeitos. Esse capítulo, né, desse livro Quadros de Guerra, que João falou no início da fala dele, é muito importante para a gente compreender, pessoal, né, sobretudo quem está por aqui hoje conosco também nos ouvindo, né, que a Butler ela está interessada em compreender como são produzidos determinados enquadramentos, e óbvio, né, enquanto estudiosa do gênero, como é que a linguagem produz esses espaços, né, normativos constituídos via linguagem. Então, percebam que a noção de performatividade dentro da obra da Judith Butler corresponde a uma dimensão na qual, né, como no próprio início ela retoma, essa ideia de que são essas convenções sociais, ou o que ela vai chamar dessas determinadas temporalidades, que fazem com que determinados atos de fala sejam ou não reconhecidos enquanto tais, né, num determinado contexto. Acho que a genealogia que João fez no início da fala dele, se vocês me acompanharem aí, na própria página 139, né, do livro, quando o Moisés fala no final essa explicação que ele faz, né, da relação da obra da Butler com a obra do Foucault, né, dá para a gente retirar uma questão principal disso aí, pessoal, que é justamente como essa linguagem, como esses atos de fala que a Butler está interessada em estudar, proliferam essas condições de poder. E aí o melhor exemplo que ela dá ao longo desse capítulo é, né, de que
Se você na sua casa disser que você vai casar os seus 2 ursinhos, isso só é um ato reconhecido, um ato de fala, né, que se transforma numa ação. Isso só é reconhecido para você, né, intimamente, subjetivamente, porque socialmente nós não temos uma convenção que legitime aquele ato. Mas, diferentemente, se você, junto com o seu companheiro ou com a sua companheira, fizer isso perante um juiz ou um padre, isso publicamente assume uma condição de reconhecimento. Ou seja, ela vai relacionar dentro desse debate, né, e ela parte dessa lógica do Austin, de que não é apenas essa instituição que legitima o discurso, como nesse exemplo, a igreja ou a lei, ou esse espaço, dentro dessas 2 instituições, não são apenas essas 2 condições que vão construir essa proliferação da ação a partir da fala. Por que ela argumenta isso, pessoal? Porque ela vai dizer que, para além do ato de fala, para além da linguagem, existe um processo de conexão nosso com a linguagem, ou do sujeito com a linguagem, que extrapola o próprio ato. Então, como o João Vitor trouxe na fala dele no início, percebam que falar de linguagem para Judith Butler significa, a princípio, a retomada que ela faz do John Austin. Ponto. Então, como transformar as palavras em coisas, esse livro que o João Vitor falou, ele é essencial para que a gente compreenda que cada ato de fala necessita de um aparato social, institucional, de reconhecimento desse ato para que ele se torne uma prática social reconhecida. Então, o melhor exemplo, eu acho, que nós temos hoje para pensar isso são as fake news. Como um ato, uma fala, um ato narrativo sobre algo alcança um status, né, de ação ou de possibilidade de compreensão no inconsciente social, vamos dizer assim, ou no consciente social. Por que isso alcança essa dimensão? Porque existe uma convenção em torno disso, que é, hoje, essa fluidez da notícia, essa necessidade de comunicar ou de informar algo, acompanhado da própria noção de que a tecnologia assumiu esse espaço na nossa vida de dizer algo, de narrar algo que nós vivemos. Então, a lógica que é importante a gente guardar desse início do texto é de que, né, essas palavras ou esses atos de fala, a linguagem na obra da Judith Butler, ela pressupõe a leitura que o John Austin faz sobre esses conceitos, como João Vitor bem colocou na fala dele, mas ela passa dessa fase austiniana, vamos dizer assim, da sua reflexão, para uma leitura aproximada da obra do Foucault e do Derrida, por 2 coisas. Lembrem-se disso. No Foucault, ela vai retomar essa ideia de que o poder está materializado na proliferação do ato. Então, como Moisés colocou, né, essas microlinguagens são os pressupostos, né, que balizam, que constituem a fundamentação, né, social, a fundamentação prática dessa linguagem, isso no Foucault. E em uma outra passagem, se aproximando da obra do Derrida, a Judith Butler consegue recuperar essa ideia da linguagem enquanto um signo aberto. O João Vitor bem colocou, né, e eu vou dar um pulo aqui para me referir para vocês, a essa noção que a Butler faz, né,
dessa temporalidade aberta. Se vocês puderem me lembrar onde é a página, a gente marca, mas às vezes a gente nunca acha. Estava com ela agora há pouco. Tu tem aí, João? Estou procurando, professor. Eu queria a passagem do texto, se vocês puderem me ajudar aí, onde ela fala sobre essa noção de temporalidade aberta dos atos de fala. Bem, eu fiz aqui várias anotações, acho que conforme vocês puderem ver aí para me ajudar. Bem, eu queria destacar essa característica, pessoal, dessa ideia, né, de uma linguagem aberta dentro dessa reflexão que ela faz, porque a Butler ela vai superar essa ideia de que a linguagem não serve apenas para descrever os atos, descrever a ação como um todo, né? Na página 141, quando ela retoma essa distinção entre o que seriam, como João Vitor bem colocou, essa ideia da fala ilocutória e da fala perlocutória, percebam que no final ela vai fazer uma observação muito importante para nós, né, de que a linguagem ela está articulada com os efeitos que ela produz. Eu acho que ele está por aqui, tá? Henrique, esses dias, estava conversando comigo, né? Ele me fez uma questão que eu respondi para ele com outras perguntas, né? Eu vou tentar resumir a questão que ele me fez, que eu lembrei muito, Henrique, daquela conversa nossa enquanto eu estava relendo esse capítulo para esse encontro de hoje. Porque o Henrique me perguntava, né, dentro dessa fluidez da conceituação de gênero, o que é que sobra disso? Como é que a gente consegue chegar a um referencial ou algum pressuposto, né, seja ele ontológico, epistemológico, teórico, político, o que quer que seja, como é que a gente consegue chegar a um referencial que nos traga, que nos ofereça um mínimo, né, de reflexão em torno do que é essa categoria gênero, né? E aí a gente conversou sobre diferentes concepções de gênero, né, a partir do próprio movimento LGBT, das questões que envolvem pessoas trans, agêneros, etc, etc, etc. Mas o que eu conversava com o Henrique, que eu acho que remete muito a isso que a Butler traz aqui na página 141, é de que a linguagem e a linguagem em torno da categoria gênero, ela nos oferece um aporte que antes de oferecer qualquer base conceitual, serve para nos desestabilizar de determinados aspectos. Por que eu digo isso? Na página 142, quando ela vai falar dessa noção de contexto e convenção, que era o que eu estava mencionando para vocês agora há pouco, né, ela vai falar lá no finalzinho dessa página, pessoal, do exemplo que eu estava dando sobre o batismo, ela vai falar justamente de que os feitos via linguagem, ou a forma como essa linguagem adentra o contexto social, é o que nós precisamos atentar, é o que nós precisamos, 142, Luiz. É o que nós precisamos considerar. E aí vamos dar um exemplo, né? Esse conceito da Indianara, não é isso, João Vitor? Indianara Siqueira, né? É muito emblemático, né? Isso, 142. É muito emblemático. Acho que, se tu puder, João, depois colocar aquele link aqui no chat para o pessoal ver aquela notícia, porque
esse caso da Indianara, ele traz... nossa, esse caso dá uma tese para você escrever sobre ele. Porque o que a Butler está querendo nos dizer nesses limites linguísticos do gênero, né, retomando de novo aqui a questão que o Henrique me fez esses dias, essa questão serve para a gente trabalhar não só as questões de gênero, mas também as questões em torno de raça, em torno de classe, em torno de etnia, óbvio, reservadas às suas devidas proporções e limites discursivos e interpretativos, mas é muito revelativa, pessoal, de que, antes mesmo da gente estar falando de uma nomeação desses sujeitos, o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa, né, o que quer que seja dentro dessa distinção da sigla, nós estamos falando do que é constituído a nível do imaginário social linguisticamente. Porque, imagine o precedente, como o próprio João Vitor diz, da interpretação daquele caso. A interpretação da norma, ao mesmo tempo ali que ela institui a noção ou institui o próprio direito nessa cisão entre macho e fêmea, homem e mulher, ela tem ali todo um componente de desconstrução dessa ideia numa única situação. E na página 143, né, no meio da página, mais ou menos, aí a Butler, a Sally, ela vai dizer, né, retomando essa ideia da Butler, que um ato de fala não se dá no momento exclusivo de sua enunciação, mas é a condensação dos significados passados e dos significados presentes e até mesmo de significados futuros e imprevisíveis. Imprevisíveis. Percebe, Henrique, como aquela questão que a gente estava discutindo naquela pergunta que você me fez. Como é que a gente retoma via linguagem esse processo não de conceituação, mas de desconceituação, de desconstrução dessa ideia? E aí eu vou fazer um parêntese aqui. Nós fomos educados, dentro dessa lógica moderna, né, da teoria do conhecimento, a explicar as coisas sempre a partir de conceitos. Concordam? Nós não somos, né, o nosso pensamento não é condicionado a pensar as coisas a partir de um pressuposto que não esteja necessariamente vinculado a conceitos. E quando eu me refiro a conceitos, eu falo de conceitos no sentido de que esse conceito serve para explicar situação A, de que esse conceito serve para explicar a situação B. Ou seja, é essa lógica racional e de quase de comutativa das coisas que a Butler está querendo desconstruir. Ela está querendo pressupor, dentro desse debate, né, que existe uma abertura, né, existe uma possibilidade semântica de abertura dessa linguagem, não necessariamente para pensar, pessoal, apenas a ação individual. Existe a possibilidade de, a partir de um ato isolado, de nós construirmos, como ela mesma diz aqui, né, no próximo parágrafo, atos de fala excitáveis, ou seja, que estão fora do nosso controle enquanto enunciadores, enquanto pessoas que narram uma determinada situação, né? Por isso que João colocou uma passagem que é muito interessante, de que a gente precisa descolar essa ideia de que ato e fala são a mesma coisa. De que ato e fala são a mesma coisa. Eu gostaria muito, né, de que vocês pensassem
não apenas no exemplo que João trouxe, que a gente já tinha discutido também em outro momento aqui, dentro essa noção do que a Butler fala da paródia, e cita o exemplo das drag queens, porque é ali uma mistura entre ação, linguagem, corpo, performance, é tudo num canto só, mas que vocês pensassem também outras dinâmicas, né, de conturbar, né, de tornar esse processo de leitura, né, turva. Quer falar agora ou tu queres que eu termine e depois você faz? Certo, beleza. Então, mais abaixo, pessoal, nessa página também, na página 143, né, percebam que ela vai dizer assim, ó, na mesma medida em que os falantes são formados pela linguagem, eles também a formam. Eles também a formam. Né? E aí, me acompanhem, e eu tenho fé nas deusas, que a gente vai achar aquela ideia da temporalidade aberta, que eu esqueci, não sei onde é que está agora, na página 144, achei, está aqui na página 144. Lá no meio desse parágrafo grande, percebam que ela vai dizer assim, ó, aquilo que Butler chama de a temporalidade aberta do ato de fala contém em si a possibilidade para a agência e para a ressignificação. Né? Minha gente, esse conceito, eu confesso que depois que eu reli aqui, eu lembrei que eu já tinha visto ele em outros lugares na obra da Butler. E aí eu fui de novo, né, dar uma busca rápida se a gente tinha muita coisa escrita sobre isso. E a gente tem pouquíssima coisa escrita sobre isso. A gente tem uma discussão muito grande das questões de gênero, sobretudo a partir de teóricos como a Judith Butler, que estão muito preocupadas em perceber as questões cígnicas do debate, né? O que é gênero, o que é sexo, o que é corpo, o que é performance. Mas essa ideia, por que eu estou me referindo tanto a ela e que eu queria tanto destacar ela aqui para vocês? A Butler está falando aqui, pessoal, de uma noção que, apesar de não ser muito estudada, pelo que eu fiz de uma busca muito rápida hoje à tarde, essa ideia de uma temporalidade aberta é a capacidade crítica da linguagem. É a capacidade crítica da linguagem. Eu não sei você, João Vitor, mas eu lembrei muito. Tu achou em espanhol, foi, Antônio? Massa. Perfeito. E se vocês puderem, pessoal, Vitor, Rebeca, ou João, colocar lá no Drive, por gentileza. Mas por que é que eu estou falando dessa noção de temporalidade aberta? Nossa, eu lembrei muito da Hannah Arendt vendo essa discussão. Eu lembrei muito do Walter Benjamin fazendo essa discussão. É um conceito que dá para você discutir zilhões de coisas a partir dele. Porque ela está discutindo aqui, e isso é muito arendtiano, né, Antônio, e demais. Porque ela está discutindo justamente de que na ação política e na própria linguagem está a capacidade de agência do sujeito. Vamos retomar o que é agência na obra da Butler? É justamente a capacidade de, a partir do que eu narro, a partir do que eu vivo, a partir do que eu experiencio na minha existência, de subverter, de passar a perna nessas engrenagens de poder que ela tanto questiona. Então, percebam que aqui eu diria, pessoal, que a Judith Butler, ela está muito mais próxima daquela Judith Butler que nós estávamos discutindo na semana passada com Luísa e com Rebeca, não foi isso? Da Judith Butler, do Boris Detmeller, lá do Corpos que Importam, ou seja, de uma Judith Butler mais política, mais ligada à ação em si,
do que propriamente aquela Judith Butler lá de problemas de gênero, que estava mais preocupada com a dimensão linguística do gênero, ou apenas essa perspectiva, né, linguística. Mas também no final dessa parte, né, ela vai falar justamente dessas duas noções que, na página 144, da noção de repetição e ressignificação. É aquilo que o João Vitor colocou, né, e que Moisés retoma, explicando essa influência do Foucault na obra dela, da capacidade produtiva da linguagem. A capacidade produtiva da linguagem. O que é que seria essa capacidade produtiva da linguagem na obra dela, pessoal? É a agência. A agência, né, nessa dimensão que a Judith Butler constitui ou elabora dentro da sua obra, é a possibilidade de você, como ela vai falar na página 145, afirmar, né, por exemplo, porque é que o direito ele não apenas responsabiliza ou julga determinados sujeitos, mas como o direito também constitui esses próprios sujeitos. Qual foi o exemplo que o João Vitor também colocou? Da Indianara. Ou seja, a norma, ela pressupõe uma noção fixa de sujeito e ela não consegue lidar com outras ontologias que não sejam essa que ela intencionalmente e de maneira a priorística construiu. Me diga uma coisa, é comum o fato da gente ter sempre o STF, por exemplo, legislando sobre questões que envolvem essas corporalidades dissidentes e a gente não ter, normativamente falando, né, de uma maneira mais estrutural, um debate em torno disso, pessoal? Não é algo, né, aleatório. É algo extremamente previsível do sentido do próprio direito, porque como a própria Judith Butler está né, nos apresentando aqui essa ideia, o sujeito incriminável ou o sujeito responsabilizável dentro do direito, ele é fruto dessa própria relação de poder que é constituída a partir da norma. Eu sempre converso muito com vocês em aulas, né, e sempre digo isso, de que essa noção do que é o sujeito de direito rasa que a gente aprende na faculdade, ela não nos serve para nada. Ela não nos serve para explicar metade dos problemas sociais que nós temos. Por quê? Porque esse padrão de sujeito, ontologicamente falando, não é o mesmo sujeito que está nessas situações de extrema vulnerabilidade que nós estamos refletindo aqui. Então, nós precisamos, né, e eu passo aqui de novo essa provocação a vocês, de que nós precisamos fortemente combater dentro dos nossos textos essa premissa, porque quando a gente vai pensar questões que envolvem gênero, raça, etnia, todos esses marcadores sociais que nos são importantes nesse debate, nós sempre esbarramos nessa lógica ou nessa ontologia fechada do sujeito do direito. Eu tentei aqui fazer um grande resumão para que a gente possa passar para essas questões, mas nesse tópico lá da página 149, né, sim, lá na página 149 tem uma questão aqui que eu reservei para vocês darem uma olhada depois. Ela cita a Sara Sali, essa obra da Judith Butler, não sei onde está, aqui, que é essa obra da Vida Psíquica do Poder, né? E ela vai falar justamente sobre o 4º capítulo dessa obra. Ela está lá no drive da gente, que é um capítulo que ela vai falar sobre a consciência nos torna a todos sujeitos. E ela vai falar justamente sobre a noção de interpelação e de sujeição a partir da obra do Althusser. É um capítulo assim muito bacana para quem quiser, né? Henrique retomando lá aquela questão
sobre como é que as pessoas são interpeladas e como o gênero é construído nesse processo de interpelação, certo? Então, eu só queria, do capítulo desse livro, a página do que eu estou discutindo era 149. Esse capítulo da vida psíquica do poder, ele inicia lá na página 113. É isso, Lucas? Beleza. 113. A vida psíquica do poder. É muito interessante. Inclusive, esse livro aqui, para quem tem uma discussão em torno das questões de raça e etnia, tem muitas coisas interessantes para serem problematizadas a partir dele. Mas eu queria resumir para vocês, para mim, a essência desse capítulo e da apresentação dos meninos, está lá na página 150, no finalzinho desse parágrafo grande, né, que é onde a Sara Sali vai dizer mais ou menos o seguinte: o caráter aberto da linguagem propicia a oportunidade para, abre aspas, algo que ainda poderíamos chamar de agência, como diz Judith Butler, né? Ou seja, a repetição de uma subordinação inicial com outro propósito, um propósito cujo futuro está parcialmente aberto. Essa é a característica do que eu mencionei para vocês agora há pouco, de por que é importante a gente pensar a linguagem como um fenômeno ou como um acontecimento aberto nesse sentido. E que qualquer tentativa nossa de querer fazer uma reflexão, né, de fala-ato, como se isso fosse duas coisas totalmente subsumíveis uma à outra, ela se torna vazia de sentido, pessoal. Ela se torna extrema. Guardem esse capítulo da Judith Butler como uma provocação de que nós precisamos reconfigurar o nosso processo de reflexão linguística ou narrativa sobre as coisas de uma maneira que a gente não queira simplesmente explicar a ação pela narração, ou ao contrário. Né? Isso é muito benjaminiano, isso é muito arendtiano. Né? Eu confesso que depois eu voltei lá para esses dois livros que ela fala, para ver se ela citava, né, ou Walter Benjamin ou Hannah Arendt. Né? Ela fala em um deles, em uma passagem da Hannah Arendt, ela não fala do Walter Benjamin, mas eu tenho certeza que ela leu esses autores para fazer essa reflexão, porque é uma outra noção de tempo, é uma outra noção de ação. E isso é, em Gênese, muito benjaminiano e muito arendtiano. Né? Mas, assim, conversem aqui pelo chat, em linhas gerais. Deu para a gente captar essas ideias a partir da explicação dos meninos e dessas provocações, antes da gente passar para as questões? Beleza, Antônio. Digam aí. Não? Moisés. Fez uma questão aqui, não é isso? Quer falar? Moisés? Tá. Fim da página 145. Neto, tu quer falar sobre isso? Vai lá. Uhum.
Oi, Fernando, o senhor me escuta? Sim. Pronto. Eu não acho, pela minha interpretação e a partir das minhas leituras de Nietzsche, que Nietzsche ele reduz tudo à ação. O fato dele negar o sujeito, ou então a categoria sujeito, ou então uma estrutura ontológica do sujeito, não quer dizer que ele leve diretamente o que a gente conhece por sujeito direto à ação. Senão a gente estaria fazendo pensamento por oposição. E Nietzsche não faz dessa maneira. É um pensamento complexo e múltiplo. Inclusive, eu vejo essa relação de Butler e de Nietzsche nessa questão de de desnaturalizar tudo que foi construído em relação a sujeito, a consciência ou então a alma. Mas, por exemplo, se você pega o conceito de ressentimento, que é um conceito importante na genealogia da moral em Nietzsche, você vai perceber que ele fala sobre consciência, só que ele não fala de uma consciência no sentido ontológico, ou não no sentido deliberativo da palavra, como o sujeito kantiano que delibera as coisas. Então, eu não vejo essa questão da redução à ação, né? Quanto a essa questão da relação fala-ação, eu acho que isso tem um pouco da discussão nietzschiana, no sentido de que não é que quando eu retiro o sujeito, eu centralizo tudo na ação, mas a linguagem, ela se torna, por uma parte, um construto místico, estético, criativo e ainda performativo. Ou seja, eu não sei deliberar se... Eu não consigo, por exemplo, negar coisas de uma maneira categórica. Por exemplo, eu não consigo negar uma espiritualidade, eu não consigo negar uma mística. A estratégia maior de Nietzsche ao criar essas coisas, e eu vejo isso também em Butler, é desnaturalizar as coisas. E aí eles utilizam essas palavras fortes, ou então essas licenças poéticas, para construir e para criar uma forma no estilo e na escrita deles. Eu acho que é por aí, Fernando. Vê essa questão de Antônio, Neto, ele está perguntando assim, Neto, nesse sentido, né, o sujeito em Nietzsche não precisaria agir? A questão da ação, se ela estiver ligada à liberdade, então fica complicado de responder essa pergunta de Antônio. Porque, assim, porque eu entendo que o agir está muito ligado à liberdade. Mas a liberdade em Nietzsche ela não existe. O que existe em Nietzsche são pontos de espontaneidade. Então, a ação ela se dá entre uma questão, vamos dizer assim, com um ponto determinada, onde o sujeito não tem espaço para se mover ou para fazer, mas também há pontos de espontaneidade. Por quê? Porque na cosmologia nietzschiana, o sujeito ele tem uma relação com o cosmos, do mesmo jeito que o cosmos tem uma relação com o sujeito. Assim como a gente viu a relação de sujeito e linguagem. Enquanto o sujeito cria linguagem, sujeito entre aspas, a linguagem também cria o sujeito. A mesma coisa é o agir em Nietzsche. Do mesmo jeito que o cosmos, ele se aponta, ele se coloca diante do sujeito, o sujeito também se coloca diante do cosmos, porque é relação de forças em movimento. Então não tem como você falar de agir no sentido de liberdade. Se for no agir, no sentido de espontaneidade pelas relações de força do dever, aí sim. João, acho que daquela tua fala inicial, acho que você quer acrescentar alguma coisa a essa questão de Moisés? Acho que você falou coisas ali importantes no início. Referente a qual pergunta, professor? Dessa que ele fala dessa relação entre a ação, né? Porque aqui não existiria, na visão dessa retomada que a Butler faz lá no final da página 145, né, de não haver um sujeito por trás dessa ação. Bem, eu vou chegar ali a parte de 240 a 145, mas eu acredito que o sujeito não existe a partir da ação porque ele já é influenciado por ela, né? De certa forma. Eu acho, Moisés, que quando a gente está falando, e aí percebam nessa página 145 aí, onde ela está, né, querendo retomar essa influência do Nietzsche na obra dela,
Eu acho que ela está mesmo querendo alcançar essa. Lembre daquela discussão da citação, né? De que ela vai dizer que a ação ela é, na verdade, um encadeamento de citações. Ou seja, nós vamos retomando esses processos citacionais, e essa citação, que é aquele conceito lá do Derrida que a gente discutiu em outro momento, né? Isso vai encadeando a linguagem e, óbvio, vai encadeando a própria, né, consciência do sujeito e a própria ação. Então, acho que concordo com o Neto nesse sentido, concordo com o João Vitor também nessa colocação, mas eu acho que a gente precisa compreender que a Butler, ela também não está interessada em esvaziar essa imagem do sujeito e reduzi-la a um nada, a uma aporia eterna. Não, acho que ela está querendo dizer o seguinte, que nós precisamos considerar a existência, nós precisamos considerar o nosso lugar no mundo enquanto esse constante atravessamento, e quando eu digo aqui atravessamento no sentido mais amplo da palavra, enquanto sendo esse nós, enquanto sendo esse eu, enquanto sendo esse estar no mundo, né? Por isso que ela vai, percebam nessa passagem, ela vai falar, né, lá na página 145, de uma ideia de ficção. O que é uma ficção? É justamente algo que é e não é. Algo que está e, ao mesmo tempo, não está, né? Então, é uma ausência presente, né? Se assim a gente pudesse dizer, né? Uma ausência ou uma presença ausente, não sei. Né? Porque entendam que, para ela, exato, Antônio, concordo, Neto, concordo. Esse devir, por isso que ela vai falar da drag. A drag é o devir. Né? A drag é um exemplo de existência de um gênero, sexo, corpo, que não acontece apenas na materialidade da vida dela, do corpo dela, da linguagem dela. Ela acontece num processo citacional, né? Citar algo, se referir a algo que é múltiplo, Assim como no exemplo, né, da mulher trans, da Indianara, que juridicamente não é reconhecida, mas no momento que a linguagem dela, porque o corpo dela também é linguagem, a partir do momento que essa linguagem encontra a norma, que é o próprio direito, ela interpela esse direito, ela, né, interroga esse direito e coloca a lei em outro lugar que ela não consegue dar conta daquele sujeito, Moisés, que não existe juridicamente, porque o direito não trabalha nessa lógica, percebe? Então, por isso que eu digo que é esse sujeito que é uma presença ausente, uma ausência presente, não sei. Porque tem uma infinidade de atravessamentos que são feitos aí, até mesmo hoje, se a gente for pensar as questões que envolvem raça, o debate é muito próximo nesse sentido. Né? O que é ou não racismo? Quando é que a linguagem racial é constituída juridicamente enquanto sendo injúria ou não? Por quê? Porque existe um atravessamento linguístico que esvazia esse sujeito de imagem, ao mesmo tempo que também confere imagem a esse sujeito. Me relembrem aqui o nome dela, mas daquela mulher lésbica que foi morta pela polícia, né, numa ação super truculenta lá no Rio. Fugiu agora a cabeça dela, o nome dela, mas por que é que aquele corpo, aquela linguagem que protestava naquele espaço, isso, a Luana, exato, Luiz. Por que é que aquele corpo e aquela linguagem não foram ou não são, né, apreendidas dentro dessa linguagem jurídica ou dessa linguagem normativa?
porque são ausências presentes, né? São corpos, ou como a própria Judith Butler diz, são vidas precárias, são vidas que não importam, né? Que não podem ser enlutadas. Então, a linguagem, ela é a priorística nesse sentido, porque ela é tanto responsável por responsabilizar, por dizer quem pode ou não ter a sua vida chorada, mas ela constrói uma ausência que é imensa, porque todas essas vidas, todos esses grupos que a gente conhece, não são alcançados pela proteção dessa lei, não são alcançados pela proteção dessa norma. É muito intrincado esse debate, percebam. Mas a gente precisa pensar o que a Butler está querendo dizer aqui. Ela está querendo dizer, ora, existe a possibilidade da gente confrontar esse arcabouço normativo, esse arcabouço fechado do que é a linguagem, por uma ação, por meio de uma ação que é extremamente aberta e que tem na linguagem, Moisés, a sua grande arma. Né? Por mais que a Indianara, no exemplo lá que o João Vitor deu, tenha materializado a linguagem dela por meio do seu corpo desnudo, existe todo um aparato social. Exato. Existe tinha por ali todo um aparato social que dizia o limite da própria norma em relação a ela, baseado, óbvio, nessa distinção homem-mulher, macho-fêmea. Então, isso que você comenta, Neto, aqui nessa colocação, é de que percebam a noção de agência. Lembrem muito disso, pessoal. A noção de agência é a capacidade de subversão da própria norma a partir da minha própria condição de precariedade, que é o que a Indianara fez. Ela reconhece esse lugar de precariedade para interpelar, para questionar o direito por um outro conjunto linguístico que a lei tinha que decidir a partir de qual ela iria ser subsumida, que a ação dela iria ser subsumida naquele contexto. Percebam, é muito provocativo. Por isso que eu digo que essa cena que o João Vitor trouxe para a gente muito bem aqui, ela é muito potente e ela dá para a gente pensar milhões de coisas a partir dela. Milhões de coisas. Antônio? Acho que é você, não é? Sim. Está me escutando bem, professor? Uhum. Pronto. Antes, cumprimento tanto o João Vitor quanto o Moisés pela fala. Peço perdão, não sendo um tema da noite, mas perdão por entrar na metade da fala de João Vitor, porque hoje à tarde a reunião se estendeu, foi até 6h30, e o tema converge muito com o tema da noite. É o professor Daniel Arruda Nascimento, ele que é um dos tradutores do Agamben aqui no Brasil. Ele estava discutindo sobre comunidades e corpos, e usa muito tanto esses aspectos que vocês falaram, discurso, poder, lei, direito, e assim se vai dentro de um contexto ao pensamento de Giorgio Agamben. João Vitor, eu peço desculpa, mas as minhas perguntas... Travou, né? Assim, eu acho que sim. Repete. Agora. Agora? Pronto. Sim. Estão me escutando bem? Vai ser no sentido de auxiliar Moisés, porque minhas perguntas vão... Perguntas e comentários. O professor Fernando já foi feliz nas suas falas e considerações e muito bem pontuou principalmente essa proximidade ao pensamento de Hannah Arendt quanto a essa relação do discurso. No livro que o professor citou, eu estava vendo a nota explicativa, qual é a proximidade do discurso, e na condição humana, que a Butler vai buscar essa distinção que a Hannah Arendt faz do discurso, da ação e do discurso como mecanismo que auxilia o ser como agente da comunidade política em se distinguir e agir politicamente.
Mas eu vou deixar um pouco a Arendt fora do debate e vou me citar mais entre o Foucault e principalmente o Agamben. O Agamben tem como nota de auxiliar de leitura, o Agamben tem um livro Profanações. E tem um texto dele que me chamou muito a atenção, que é paródia. E esse texto casou perfeitamente com essa parte final que o texto traz, a discussão de hoje traz. Como é que se dá essa paródia? E eu vou abrir aqui aspas para ler. Ele define que ele é um autor que gosta de definir, diferente da Arendt, que a Arendt ela gosta de conceituar e gosta de dar o conceito e discutir. Tchau, pai. O Agamben vai dizer o seguinte: se a ficção define a essência da literatura, a paródia se põe, por assim dizer, no limiar dela, obstadamente estendida entre realidade e ficção, entre a palavra e a coisa. É a definição de paródia que faz. E colocando o sujeito nesse sentido, a lei diz o quê sobre a personalidade jurídica de uma pessoa ou sobre a personalidade de outro? A lei diz que é preciso nascer e é preciso se delimitar como cidadão. E a paródia explica o seguinte: é toda a inversão social e política de um sujeito. E isso o Agamben vai dizer muito bem isso dentro do âmbito da literatura e do âmbito do direito que ele realiza. Portanto, minha pergunta em relação a esse âmbito de Foucault, trazendo esse sujeito e o poder, como é que fica a interpretação do sujeito frente a uma lei que não o delimita, que não o protege? Será que o direito em Foucault é a negação de um sujeito ou a afirmação de um sujeito? Ou é a inversão disso? Deixo com vocês pensar e agradeço mais uma vez as falas, e o tema é muito instigante. Pelo horário, eu vou terminar por aqui, finalizar por aqui. Muitíssimo obrigado, professor. E ao José. Meu querido. Moisés. Minha gente, é porque eu tô talvez esteja cortando um pouco, mas vocês estão me escutando bem? Sim. Tá, então. Como seria o sujeito perante o direito? Se eu acho que foi isso que eu me entendi. Como ficaria o sujeito? Então, o que eu entendi é que o sujeito, assim como a linguagem, em Foucault, ele sempre abrange de tipo. Ela sempre está em constante mudança, se assim dizer. Não em sua essência, mas a forma como ela é exemplificada, a forma como ela é demonstrada. Eu acredito que o sujeito, nessa questão do direito, de verdade, o sujeito é como se fosse mais uma questão de manobras. Como se o sujeito fosse criado e moldado e movido segundo a vontade do poder, segundo a vontade de quem exerce o poder. Eu não sei se eu respondo sua pergunta dessa forma, se eu entendi bem sua pergunta, mas o sujeito seria, ao meu ponto de vista, seria algo como se, usando uma analogia, uma peça de xadrez, que está sendo movimentada de acordo com a vontade de quem exerce o poder. Não sei se eu respondi, eu acho que Eu gostaria se eu entendi bem. de acrescentar, Antônio, essa questão que o Moisés traz e sugerir para vocês, e talvez, Antônio, se você quiser dar continuidade a essa leitura dentro da Butler, no Problemas de Gênero, na página 222, tá? Para você e as demais pessoas, deem uma olhadinha depois lá nesse capítulo, pessoal, porque ele, assim, para mim, ele é não o melhor, mas um dos melhores capítulos dessa obra. É onde ela vai falar sobre inscrições corporais e subversões performativas. Inscrições corporais e subversões performativas. E aí, na página 224, ela faz, assim, uma página inteira só de pergunta. Um monte de pergunta, praticamente. É praticamente a página inteira. Aí tem uma das questões que eu, na leitura desse livro, eu já risquei ela umas 3 vezes e vou compartilhar aqui com vocês, que eu lembrei logo quando você fez essa questão, Antônio, que ela vai dizer o seguinte, ó. Então,
de que modo se marcam claramente os contornos do corpo como a base ou a superfície presumida sob a qual se inscrevem as significações de gênero. Uma mera esfera, uma mera facticidade desprovida de valor anterior à significação? São várias perguntas que ela vai fazer para questionar justamente que o corpo seria essa instância material, Antônio, da ideia dessa identidade jurídica, por exemplo, da pessoa, né? Então, nessa lógica, a gente estaria fazendo aqui uma reflexão, pessoal, de que numa leitura butleriana, o corpo seria essa instância de disputa jurídica de uma identidade ou do que é essa noção de sujeito de direito, né? Então, é o que seria esse processo de disputa, ponto. Então, para ela, esse processo deveria ser deslocado para uma leitura, né, sobre o que é o sujeito, sobre como esse poder se materializa, que levasse em consideração uma instância, né, de consciência desse sujeito. É uma proposta, assim, é basicamente o que João Vitor colocou lá no início da fala dele, né? Mas como é que eu vou responsabilizar o discurso sem o sujeito por trás dele? Volta para mim para uma reflexão muito parecida com essa, porque eu percebo que a grande preocupação da Judith Butler é justamente como é que eu consigo, a nível da interpretação normativa dos corpos, fazer com que determinadas corporalidades, ou determinadas, né, existências, vivências, o que é que a gente queira chamar, sejam apreendidas dentro dessa reflexão, no caso aqui jurídica, que não seja numa visão depreciativa delas. Porque, percebam, nós temos um aparato normativo extremamente feroz e extremamente implacável em relação a determinadas existências, indígenas, trans, negros, negras e assim sucessivamente. Então, mas, ao mesmo tempo, nós não temos uma instância interpretativa dentro da norma que considere a existência desses corpos, a existência desses sujeitos. Então, eu acho que ela antes de mais nada, ela está querendo, né, fazer com que a gente pense sobre como é que a gente vai, né, integralizar essas existências dentro do direito, que não seja apenas para punir, que não seja apenas para reificar, reforçar essa condição de vulnerabilidade. Eu não sei se... Eu, de fato, não responde a sua questão, porque é uma questão muito complexa, confesso, para tentar, a partir dessa reflexão, mas eu acho que ela deixa algumas pistas para esse processo. Mas diga. Eu não agradeço, professor, tanto a fala de Moisés quanto a sua fala, e me fez remeter a uma questão sobre a questão de violência e principalmente a questão dos dispositivos. Moisés tinha falado sobre a questão de dispositivos de controle e saber como é que essa referência do sujeito e o controle se dão dentro de um ambiente hoje, vamos dizer assim, tecnológico. Como é que esse agente que discute e que age, que profere algo em uma relação no discurso, ele se dá atrás dos robôs. Ou seja, ninguém sabe quem é quem e você não sabe como iniciou um determinado assunto e um determinado discurso contra uma determinada pessoa pelo tipo de cor, pelo tipo de opção sexual ou por tipo político. Mas o que se sabe é que alguém agiu e que alguém deu início a esse agir. A gente discute muito ao pensamento de Arendt como é que um sujeito age. Se é pela vontade, se é pelo vigor, pela parte pessoal subjetiva, ou se é pela manifestação, pela emoção social popular. Ou seja, pela emoção do nós, não como uma coletividade, mas sim uma manifestação sem responsabilidade.
E quando a gente vai realizar esse ato de agir, a Arendt ela não vai dar, ela vai dar as pistas, mas vai dizer que o sujeito, quando ele age, ele deve ser sempre responsável e deve ser o signo das suas ações. É isso, eu agradeço demais, professor, tanto pela dica de leitura quanto a resposta, e a João e a Moisés também. Sim, sim. Neto, acho que só recuperando um pouco, mas eu não me coloquei nesse sentido da ideia de culpa, não, tá? Eu estou me referindo mais aqui à noção de como o exemplo que eu estou dando aqui, de como o direito apreende essas corporalidades, que é sempre no sentido de reificar a sua condição de precariedade, e não necessariamente de afirmar uma existência. Tá? Eu não sei se eu compreendi tua questão, mas... Tá, tu quer explicar, então, essa questão antes de eu passar para a Jéssica? Neto? Tá. Beleza. Minha querida, veja só, e demais. Quando essa questão da identidade, sobretudo para pensar essas questões de gênero, lembre sempre do exemplo que João Vitor deu no início, da figura da drag queen. A Butler ela vai retomar, Jéssica, lembre daquele conceito da paródia, né? Tanto nesse exemplo de João, como nesse exemplo de Antônio, citando o Agamben. Lembre sempre de que a ideia da performatividade do gênero na obra da Butler nos serve para explicar esse conceito ou essa categoria, Jéssica, como algo extremamente fluido, como algo que, dentro dessa dimensão da ação, não pode ser categorizado e, sobretudo, não pode ser associado a um sujeito. Por quê? Né? Porque o gênero estaria em diversas corporalidades e expresso a partir de sexualidades, no plural, de identidades, de ontologias que não são passíveis de serem reduzidas a determinados signos. Lembra daquela reflexão que a gente fez sobre o falo lésbico, dela tentando explicar por que é que, por exemplo, no imaginário nós conseguimos alcançar a representação do pênis no corpo lésbico, daquela associação que ela vai fazer a partir do Lacan e do Freud, é sempre nesse sentido, de deslocar toda e qualquer representação sobre o gênero, Jéssica, associada a uma corporalidade, associada a uma identidade, associada a um sexo único, entende? Por quê? Porque tudo isso transitaria em diversos corpos, em diversos sujeitos, das mais diversas formas. Isso seria essas expressões de gênero múltiplas e performativas. Tranquilo? Beleza. Diga, Neto. Sobre isso que eu também... Pronto. É porque eu liguei o microfone aqui sem querer, porque quando eu falo pelo celular que não fica travando. Por isso. Beleza. Mas agora tá bem? Sim, sim. Pronto. Não, é uma questão rápida, até pelo adiantar da hora. É o seguinte, eu observo, pelo menos nas poucas leituras que eu tenho, tanto de Nietzsche quanto desses filósofos pós-estruturalistas, sendo agora bem grosso modo, vamos dizer assim, que esse sentido da culpa, e eu lia hoje sobre o ressentimento, inclusive, que esse sentido da culpa é tirado, principalmente para esses autores, de uma ficção jurídica e de uma ficção cristã, no sentido que a gente sempre tem que encontrar um indivíduo pronto e acabado, ou então uma outridade, para que a gente crie e consiga negá-la e culpá-la. E a minha pergunta ao senhor e aos demais é nesse sentido.
é necessário achar uma culpa, porque esses filósofos eles trabalham no seguinte, de desnaturalizar aquilo que é naturalizado e naturalizar coisas que são tidas como ruins ou negativas. E aí, se a gente lutar com as mesmas armas, como historicamente foi construído, a gente não está recaindo no mesmo erro, isso serve até muito para os movimentos sociais e trabalhando até a questão do conceito de ressentimento. Então, essa ideia da culpa, ela tem que ganhar uma outra roupagem. O que eu não quero dizer que as pessoas devem ser irresponsabilizadas, mas o que eu estou dizendo assim, é que a culpa ela tem que ganhar outra roupagem diante dessas leituras que nós estamos fazendo. Aquele negócio de ler, teorizar e fazer realmente uma prática em cima disso, que é o que a academia hoje propõe em matéria de prática. Só isso, Fernando. Sim. Não, compreendo e concordo. Eu não tinha, de fato, compreendido sua questão nesse termo, e eu também não tinha compreendido que ela não estava associada com aquele meu comentário. Mas acho que essa questão da página lá, 224, do Problemas de Gênero, né, quando ela faz esse monte de questão, eu acho que ela caminha para uma ideia como essa, né, no sentido de que ela associa a possibilidade de ruptura, de subversão via linguagem, via atos performativos ou atos de fala, como a gente queira chamar, a uma ruptura que não está associada a um lugar comum. É uma ruptura que é muito fluida nesse sentido. E aí eu acho que a gente precisa... eu acho que o Jaspers, acho que ele tem uma reflexão sobre isso também, né, Antônio? Mas eu acho que a gente precisa cogitar, Neto e demais, acho que é bem nesse sentido mesmo, né, de que quais são as estratégias ontológicas, semânticas, né, do ato que rompem com essa dimensão reducionista do que é a resposta ao opressor. A resposta ao opressor, ela precisa se dar nessa dimensão que a Butler comunga aqui com a gente, ela precisa ser produtiva, no sentido de que ela precisa agenciar outras formas de luta que comunguem com um sentido, como você mesmo disse, né, desestruturante desses mecanismos de opressão, desses mecanismos de construção de vulnerabilidades, vamos dizer assim. Mas é uma questão importante essa que você coloca, que eu acho que a gente precisa pensar bastante sobre ela. Bem, na semana que vem, nós iremos finalizar esse capítulo, né? Acho que me corrijam aí, pessoal, se eu estiver errado, mas é da página 151 até o finalzinho, não é isso? ...151 a 164, né? Beleza, Bia. Quem é que apresenta semana que vem? É Bia? Beleza, Jéssica e Bia. Ótimo. Essa parte final do capítulo, pessoal, a Sally, ela continua fazendo aí uma imersão por essa obra, né, da X-Table Speech, lá da Butler, e ela continua também com uma relação muito forte em torno desse limiar com a norma, com a lei, né? É um dos capítulos mais jurídicos, assim, normativos, eu diria, dessa obra da Sara Sally sobre a Judith Butler. Tranquilo? Então, semana que vem nós nos encontramos novamente e discutiremos. Parabéns, Moisés, João, pela apresentação de hoje. Nós temos sempre, toda semana, boas apresentações e boas colocações. Obrigado mesmo a todos e todas. Tranquilo? Até semana que vem, pessoal. Um abração.